Olá, bem-vindos ao Espaço Estudo. Faremos agora o segundo vídeo da série em defesa do aprendizado integral. Bom, de início, nós vamos fazer uma análise da educação através de uma avaliação que é feita pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Eu acessei o site no dia 26/8/2019 e fiz uma comparação do Brasil com os diversos países da OCDE. Ok? Você pode no site fazer escolha de comparar com apenas um país. Alguns países têm mais de uma região sendo avaliada, então nós temos mais de 100 comparativos, 100 blocos de dados aqui, e cobrindo algumas dezenas de países, ok? Bom, por que escolhi usar o exame PISA da OCDE? Porque hoje nós vivemos um mundo muito difícil para receber informações confiáveis, principalmente informações que envolvem grande investimento, políticas públicas, né? Nós vivemos uma polarização muito grande no Brasil e, infelizmente, um mundo de internet lotado de fake news. Nós temos falácias, nós temos distorções, nós temos corporativismo, muitos interesses em jogo, então não tenho dúvidas de que aqueles cujos interesses forem prejudicados irão falar mal deste vídeo, irão desqualificar a OCDE, né? Não dá para contentar a todos, né? Lembrando que nós estamos saindo de um período no país de muito populismo, né? Populismo do tipo, promete e não cumpre, né? As coisas estavam ruins, continuaram ruins, e apesar disso, há mil desculpas sendo apresentadas, mas nunca realmente gente assumindo a responsabilidade. Por exemplo, em 2014, no final de uma campanha presidencial bem conturbada, nós fizemos uma descoberta muito ruim, que foi a contabilidade criativa. Né? Era apresentado que o Brasil estava numa situação muito boa, mas na verdade não estava. Né? Foi criada uma forma contábil de mascarar a situação muito ruim das finanças públicas, e isso caiu no nosso colo no final de 2014, início de 2015. Da mesma forma, o IBGE foi manipulado. Né? As estatísticas que indicavam a grande redução da pobreza, na verdade, houve uma mudança de metodologia. Mudou-se a forma, né? Mudaram-se os critérios para considerar alguém pobre. Assim, num passe de mágica, de uma hora para outra, desapareceram vários pobres. Bastava mudar o critério do que se considera pobre. E o nosso meio acadêmico? O nosso meio acadêmico também está muito mal, não dá para confiar. Nossas universidades e escolas passaram por um processo de aparelhamento muito grande. Né? Então, hoje estão a serviço de ideologias que não têm a menor preocupação de distorcer as coisas em função dos seus interesses. Né? A grande mídia está cooptada, está muito difícil. Então, eu busquei uma instituição multinacional, apartidária, internacional, da qual participam dezenas de países, e eu não acredito que todos eles estejam lá servindo a um ou outro interesse ou dispostos a fazer um trabalho mal feito. Então, eu acho confiável e escolhi fazer a análise da situação da educação brasileira a partir dos dados colhidos, estão disponibilizados no site da OCDE. Quem quiser detalhes sobre metodologia, tamanho das amostras, deve procurar o site. Eu não vou detalhar isso aqui. Eu vou pegar apenas 3 telas, 3 blocos de informações, e vou trabalhar em cima disso. Bom, este canal no YouTube, ele é associado a uma página no Facebook. Aqui eu posto os vídeos e explicações, áudios, etc. E na página do Facebook eu coloco as imagens estáticas, fotografias e textos, ok? E, como sempre, para auxiliar o canal, por favor, se você gostar do vídeo, curta, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe para as pessoas que você achar que vão se interessar por isso aqui. Bom, vamos lá. Direto ao assunto. A primeira tela que eu coloco é
a performance média, tá? A performance média do Brasil, tá? Comparada com a média da OCDE, como eu coloquei aqui. A OCDE faz o seguinte: o exame PISA ele avalia ciência, matemática e linguagem, né? Leitura, mais especificamente. E o público que é avaliado é com 15 anos de idade, independente do tipo de escola, ou seja, estamos falando de um conjunto que envolve escolas públicas e escolas privadas, e não interessa também a série, o grau que está sendo cursado, né? Porque se houver um atraso dessa população de 15 anos, isso vai se refletir na formação da mesma forma, ok? Bom, vamos lá. O que nós temos aqui? Sempre é apresentada uma escala, nós podemos, como ela não é numérica, nós podemos assumir que aqui nós estamos indo de 0 a 10 nessa escala, como está aqui indicado o mínimo e o máximo, e a média da OCDE, como eu disse, com mais de 100 grupos, né, mais de 100 amostras envolvendo dezenas de países, é colocada nessa corzinha aqui, um laranja meio avermelhado. Como os dados brasileiros, os gráficos brasileiros estão muito próximos aqui da escala do 0, né, seria um gráfico cartesiano mais ou menos assim, né? Aqui temos o tempo e aqui temos a avaliação. E os dados são muito próximos, muitas vezes é difícil você fazer a distinção, então eu tive de fazer uma edição e alterar as cores para ficar mais perceptível aqui a situação. Bom, aqui podemos ver que o Brasil está muito próximo do 0 no desempenho médio em ciências, mais próximo ainda no baixo desempenho de matemática, mais próximo de 0, e um pouquinho melhor aqui em leitura. Observe que usar a OCDE é algo bem interessante, porque nós observamos uma estabilidade bem relevante ao longo do tempo. E os dados que estão sendo disponibilizados pela OCDE variam em seus intervalos, né? Então aqui nós temos 10 anos, incluindo o primeiro ano, 13 anos, incluindo o primeiro ano, e da mesma forma 16 anos, incluindo o primeiro ano. Tá. Observe aqui o seguinte: o desempenho brasileiro em ciências praticamente não evoluiu, né? Se nós formos olhar bem, evoluiu muito pouco aqui e está numa lenta queda ao longo desse período de 10 anos, de 2006 a 2015. Agora, paremos para lembrar, né? Quantos discursos, quantos ministros, quantos presidentes, quantas novas políticas educacionais, quantas leis educacionais, quantas reformas, mudança de nome e projetos, educação para todos, etc. Quantas coisas foram feitas nesse período de 2006 a 2015 e o resultado foi praticamente nenhum. Tá? Então, é muito claro, basta olhar essa primeira parte que a situação está muito ruim. Em matemática, houve um pequeno aumento aqui, depois voltou a um processo de queda, né? A OCDE continua com uma certa estabilidade, né? Então, em termos globais, a gente está encontrando mais ou menos as coisas bem mantidas e num nível bem mais alto, né, do que o nível brasileiro. E em leitura ficou uma situação bastante estranha aqui, de alto e baixo, mas as pequenas diferenças ao longo do tempo são destacadas aqui como podendo ser estatisticamente insignificantes. Ok? Isso aqui demonstra o seguinte: apesar de tudo que nós temos ouvido, quase nada tem funcionado. Ok? A situação está muito grave, tanto no público quanto no privado. Vamos à segunda tela para a gente analisar mais algumas coisas. Ok. Falemos agora sobre algo que todos nós brasileiros estamos muito pouco acostumados a ouvir falar sobre. São os estudantes de alto desempenho, os top performers. Né? E por que isso? Nós vivemos uma, hoje, utopia de igualdade dentro do sistema educacional, que é o seguinte: o estudante bom ele passa, o estudante ruim passa também, porque existem diversos sistemas de
aprovação automática, de aprovação facilitada, a média ao longo do ano é 7, mas no final do ano a prova final é 5, e faz trabalhinho para ganhar pontos, e há um tabu de que não se pode reprovar ninguém, não se pode nem usar caneta vermelha, porque traumatiza, etc, etc. E há uma utopia de igualdade, né, de tratamento igualitário, que mata todo o mérito que deveria ser estimulado e premiado. E por que a OCDE coloca isso em destaque? Né? Porque isso é relevante. Né? O jovem de alta performance, o jovem que tem uma excelente formação, é aquele que entra nas melhores universidades e tem base para construir algo muito maior em cima. Ele tem repertório educacional de vários anos dedicados aos estudos e bem feitos, e ele pode se desenvolver ainda mais na universidade, dali ele vai para a pesquisa e desenvolvimento. Então, estes jovens seriam aqueles capazes de inovar, são aqueles que irão desenvolver a ciência e a tecnologia de um país. E agora observe como é que está o Brasil em termos de estudantes excelentes. Nós temos o Brasil tão perto do zero que a gente não consegue distinguir o zero da escala brasileira. Aqui, isso em ciência, aqui novamente em matemática, nós não conseguimos distinguir a distância dos dados brasileiros para o zero, e apenas em leitura, né, que é algo importantíssimo, porém não desenvolve ciência e tecnologia. Estamos aqui mais uma vez muito próximos do zero, mas porém já conseguimos ver a escala. E foi justamente por conta desses gráficos que o Brasil está tão próximo de zero que eu tive que fazer uma edição para que essas linhas fossem vistas como duas linhas distintas. E vejam, nós temos uma estabilidade na mediocridade. Infelizmente, esse é o nome que nós temos que dar. O Brasil não consegue formar gente de qualidade, gente muito bem formada, não consegue entregar estudantes de alto desempenho para que continue esse alto desempenho nas universidades. Né? A estabilidade da mediocridade. Foi a esse ponto que nós chegamos. Bom, voltando à análise, percebo que houve uma pequena variação aqui dos intervalos de tempo. Né? Aqui nós temos um intervalo de 10 anos, de 2006 a 2015, um intervalo de 13 anos, de 2003 a 2016. Esse aqui é o que representa com maior precisão o período de governo do PT e do PMDB. O período principal desse governo foi de 2002 a 2016, então aqui há um encaixe muito melhor do gráfico com esse período. E observem, a ciência cada vez menos, estamos em queda aqui nessa parte, e a subida foi mínima. Aqui caiu a zero e ali permaneceu, e aqui houve quase que um rebatimento, né? Uma queda progressiva e uma melhora progressiva, porém sempre num nível muito baixo. Lembrando que nós temos aqui um gráfico cartesiano mais ou menos colocado dessa forma em cada um desses gráficos. Né? Então aqui nós estamos próximos de zero, e aqui está o desempenho da OCDE. Okay? E observemos o seguinte: se os resultados são formados por estudantes de escolas públicas e escolas particulares, onde está a qualidade da escola particular aqui nesse gráfico? Porque o que acontece? Nós sabemos que grande parte das famílias faz um esforço para pagar uma escola particular com medo da já reconhecida baixa qualidade da escola pública em todos os níveis, no Fundamental 1, no Fundamental 2, no médio e hoje em dia até mesmo nas universidades. Né? Mas onde está? Porque nós sabemos que algumas escolas não permitiram a queda de qualidade, em especial as escolas militares, que não têm nenhuma obrigação de aprovar todo mundo,
e que não tem que servir a interesses, nem de ideologia A, ideologia B, ou nem estão preocupadas e não estão preocupadas em manter o seu cliente, visto que as escolas militares não são instituições com fins lucrativos e não cobram mensalidades. Né? Já eu, na verdade, não sei dizer qual é o nível de qualidade das escolas religiosas, mas sempre foram reconhecidas como de alta qualidade, escolas tradicionais há muitos anos. Mas, de qualquer forma, as escolas militares e escolas tradicionais são muito poucas e atendem a muito pouca gente para fazer a diferença nesse tipo de estatística. Porém, se nós formos olhar para o conjunto de escolas particulares do país, há muitas. Aí volto a perguntar, se há tantas escolas particulares que as famílias pagam para terem uma qualidade melhor de ensino, por que essas escolas não estão sustentando uma elevação do nível de qualidade? Infelizmente, nós temos que reconhecer os fatos que estão aqui nesses dados, é que as duas estão muito ruins. Essa baixa qualidade, essa baixa performance é tanto uma responsabilidade da escola particular quanto da escola pública. Ok? Vamos lembrar de nomes que mudaram a história da ciência e da tecnologia em seus países. Esses nomes, o trabalho deles tem muito de avanço para toda a humanidade e de benefício financeiro para os seus países aonde foram feitos esses avanços. Então nós podemos lembrar de Einstein, de von Braun, Maxwell, Feynman, um brasileiro, César Lattes, mas que acabou sendo formado no exterior, trabalhando no exterior durante um tempo, Kepler, Mendeleev, Alan Turing, com uma história interessantíssima de como um grupo de matemáticos foi de fundamental importância no esforço da Segunda Guerra Mundial. Bom, voltemos a falar um pouquinho dessa utopia de igualdade. Por quê? O que nós temos historicamente no Brasil? Se nós olharmos para o passado, meio século, um século atrás, o Brasil tinha uma estatística em que nós tínhamos alguns poucos doutores e uma enorme quantidade de analfabetos. O que houve depois, em termos de formação, de mudança e de educação pública, levou ao seguinte, né? Isto que nós tínhamos de algumas pessoas muito bem formadas desapareceu. Basta olhar aqui para os nossos gráficos, né? Então nós tivemos uma queda de qualidade na formação e isso aqui vai se propagando, né? Nós gastamos cerca de 20 anos para formar um engenheiro, desde a alfabetização até o fim da universidade. E formar, eu digo, recém-formado, não estou falando com pós-graduação, com experiência, não. E 20 anos, se nós colocarmos aqui desses 20 anos, 15 ou 16 de má qualidade, não dá para achar que depois disso, em algum de 15, 16 anos de má formação, vai se conseguir fazer um esforço concentrado e reformar essa base. Não, quem entra com uma base ruim vai ter uma dificuldade permanente de desenvolver-se profissionalmente. E o que aconteceu no Brasil então? Nós ainda temos aquela enorme quantidade de analfabetos? Não. E nós temos aquela pequena quantidade de gente muito bem formada? Também não. Hoje, o que nós temos é uma grande massa média de analfabetos funcionais. Eu tive até uma experiência muito triste de ir a uma universidade federal e ver um professor de cartografia discutindo na secretaria que a universidade tinha que mudar o seu plano de estudos, né? Porque ele não podia dar aula de cartografia para o pessoal do primeiro ano, que eles estavam chegando na universidade sem saber nem a tabuada, né? Então, essa é uma realidade muito triste de ser vista e coloca em grande dúvida, assim, como é o profissional que sai formado hoje na universidade? E se ele sai mal formado, né? E os pós-graduados? Será que nós podemos confiar que nós temos mestres, doutores, que realmente mereçam esses títulos de qualidade, sendo que desde o início, contínua e constantemente, de forma ampla e quase que geral e restrita, o Brasil apresenta má qualidade, baixa qualidade na educação? Acho muito difícil
acreditar nisso. Então, volto a dizer, este panorama de 10, 13, de muitos anos de desempenhos ruins afetam severamente a nossa capacidade de inovar e o nosso futuro, tanto econômico quanto acadêmico, né? O Brasil, vários países do mundo têm política de cérebro, né? E como são essas políticas de cérebro? Captação de cérebros, investimento no seu pessoal, né? O Brasil, a política de cérebros do Brasil é uma política de não desenvolver potencial desde cedo, como nós podemos ver por esses gráficos aqui, né? Este, perder, porque o pouco pessoal que nós conseguimos formar bem e mandar para o exterior muitas vezes vai e não volta, e portanto, de todas as formas, há um desestímulo muito grande, né? E isso, novamente, os gráficos mostram que não há estímulo para que alguém invista nisso, e essa é a situação do Brasil, a nossa política de destruição ou de perda de cérebros, né? Porque não basta fazer um vestibular que facilite a entrada, nós temos sistemas de cotas, um vestibular que deixou de ser um vestibular que mede conhecimento e passou a ser quase que um psicotécnico que mede apenas uma aptidão, né, um teste vocacional. Mas vocação sozinha não leva a nada, né? Como já foi dito por mais de uma vez, todo grande invento, toda grande descoberta tem 1% de inspiração e 99% de transpiração. E eu arrisco dizer que a mesma coisa é com relação a um estudante de alto desempenho, a um excelente estudante. Não basta ter vocação, aptidão. Ele precisa ter base, ele precisa ter repertório, precisa arregaçar a manga e precisa se dedicar muito. E para isso aqui é necessário incentivo, né? O vestibular não pode ser um mero psicotécnico, porque ele vai apenas selecionar gente que seria capaz se tivesse tido o apoio necessário. Só para vocês verem a importância disso, né, de uma política de cérebros, vamos lembrar ali do final da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha já estava derrotada e que houve a Operação Paperclip. Vocês podem pesquisar o que foi a Operação Paperclip. Foi quando os vencedores da Segunda Guerra Mundial entraram na Alemanha, né, numa corrida em busca de capturar os engenheiros e cientistas alemães e confiscar os trabalhos, os protótipos, tudo que estava sendo desenvolvido nos laboratórios da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. E o exemplo mais evidente, né, foi o programa Apollo. Olhemos, né, Albert Einstein, né, bem antes da Segunda Guerra Mundial, foi para os Estados Unidos, né, alemão, judeu, e foi tornado cidadão americano. Von Braun também. Por quê? Porque o Von Braun foi o maior cientista de foguete da história. Então ele foi capturado, né? Ele que foi um engenheiro a serviço da Alemanha nazista. Mas quem é que colocou o homem na Lua? Foram os americanos? Sim, foram os americanos. Mas sob a batuta, apoio e orientação de Wernher von Braun. Foi esse cara aqui que realmente levou o homem à Lua. Ok? Então, este exemplo importantíssimo, em que esse aqui ganhou cidadania americana, foi acolhido, mostra o quanto é importante termos uma política de cérebros e investir na formação de estudantes de alta performance, coisa que o Brasil não está fazendo, apesar dos muitos discursos, tanto da escola pública quanto da escola privada. E, sinceramente, nós, os cidadãos, nós, os pais, nós, os professores, precisamos colocar a mão na consciência que não dá mais para confiar no que está sendo dito por aí e em relação ao que é necessário para a educação. Não podemos confiar mais nos professores, nem na escola pública, nem na privada, porque os professores estão há anos trabalhando com diversos discursos, mas os fatos mostram que a coisa está muito ruim. E vamos ver isso agora na próxima tela. Aqui dos top performers, de alto desempenho, vamos ver a estatística brasileira para o baixo desempenho. Ok, vamos olhar o gráfico e vamos buscar entendê-lo, né? Então aqui nós temos uma análise da parcela de estudantes de baixo desempenho.
inclusive com uma definição. Agora eu acho importante falar sobre a definição. O que é considerado um estudante de baixa performance? Bom, em ciência é aquele que é incapaz, esse é o termo que está aqui, de utilizar dados e conhecimentos científicos do dia a dia ou básico conhecido na escola para interpretar, entender o mundo e chegar a conclusões. Em matemática, o estudante de baixa performance é aquele que não consegue fazer o câmbio do preço de um objeto para uma outra moeda, ou que, se você dá a ele duas alternativas de caminho, né, ele não consegue comparar a distância de cada um deles para saber qual é o melhor. E em leitura, uma coisa muito fácil que todos nós vamos perceber, basta ver o que acontece na televisão, o que acontece nos vestibulares, ou quando você entrega alguma coisa para as pessoas lerem, o quanto que o estudante ele se esforça, ele luta contra um texto, tem que fazer um grande esforço para reconhecer qual é a ideia principal de um texto, né? Então é neste ponto que eu voltaria ao que foi dito na tela principal para dizer: o Brasil, que antes era de doutores analfabetos, hoje é um Brasil de semi-analfabetos, né? E isso também fica claro aqui nos dados. Nós estamos falando de fatos, tá? Então vocês vejam aqui, num período de 10 anos, num período de 13 anos, num período de 7 anos, os únicos gráficos em que o Brasil se aproxima das escalas máximas são os gráficos que mostram o percentual de gente mal formada, né? Então aqui é claramente o inverso, né? A OCDE tem uma quantidade mínima, quase zero, de gente mal formada, e o Brasil está lá em cima, no topo do ranking de percentual de gente que sai da escola mal formada. Então, vamos ver, mais uma vez, o discurso e a realidade. Acho que cada professor de uma escola particular nós temos botar a mão na consciência e dizer: olha, nós não estamos cumprindo a missão. Os professores da escola pública também, nós temos que sentar, conversar e, olha, vamos botar a mão na consciência, não estamos cumprindo a missão, tá? E vamos analisar isso um pouquinho melhor, ok? Veja, quem são os responsáveis por essa situação caótica, de não termos alto desempenho e termos uma quantidade tão grande de gente de baixo desempenho, de analfabetos funcionais, que não conseguem entender a ideia principal de um texto? Olha, nesses períodos aqui avaliados, e não acredito que seja muito diferente antes, e nem seja muito diferente depois, porque essas não são coisas que mudam de uma hora para outra, nós temos presidentes da República, ministros, congressistas que fazem a lei, as leis, aprovam verbas, secretários estaduais, municipais de educação, diretores das escolas públicas, donos das escolas particulares, todos esses que são especialistas em educação, ou são responsáveis por isso, responsáveis por lidar com isso, são responsáveis por essa falha na missão, que não está sendo cumprida. Eles são responsáveis por essa situação de manutenção dessa mediocridade, né? E não há como, infelizmente, dói dizer isso, mas não há como tirar dos professores a sua parcela de responsabilidade. Em parte eles são vítimas, porque são menosprezados, poucos recursos e tal, mas em grande parte são responsáveis. E os professores da escola privada são ruins, em especial, por quê? Porque eles são pagos para serem bons e continuam sendo ruins. Basta ver os dados do Brasil. Então, eles são mal formados e são cooptados por um sistema de ganhar dinheiro em que não se pode reprovar muita gente, porque se reprovar, o pai fica revoltado e tira o aluno da escola e perde o aluno e perde a mensalidade. Então, os professores têm que, de certa forma, baixar a cabeça em função de uma situação de mercado, né? Então, abaixa o nível da cobrança para não ter muita reprovação, né? Mas não é apenas isso, porque não é apenas baixar o nível da cobrança. O nível da formação está muito ruim também. A educação está sendo muito mal cuidada, né? E a escola pública? Bom, se a escola privada já é ruim,
A escola pública, dentro de que é pior do que a privada, é quase que inútil. Né? Infelizmente, a gente tem que chegar a essa conclusão. Os professores estão perdendo mais tempo com defesa de ideologias do que com a formação. Né? Estão sempre muito preocupados em dinheiro. Não estou dizendo que eles não mereçam um bom salário, merecem, mas eles deveriam fazer um trabalho muito melhor. Porque qual é aquela ideia que nós temos da mística dos mestres, dos grandes professores? Que eram pessoas dedicadas, abnegadas, que faziam todo um esforço em função da educação dos jovens, porque ali estava o futuro do país. E essa mística não existe mais. Né? Os pais, de certa forma, são responsáveis parcialmente, porque os pais com certeza ignoram os detalhes de tudo que está acontecendo e confiam nessa mística dos mestres, em que, olha, se o professor falou, deve ser verdade, vamos fazer, vamos seguir, e hoje isso não é verdade. Né? Os professores temos que pôr a mão na consciência, todos nós somos responsáveis por isso que está acontecendo. Nós da escola particular, nós da escola pública, somos responsáveis. Em especial, pensemos nas greves. Olha só, as greves são uma atitude covarde. Covarde por quê? Porque aquela carga horária perdida nunca vai ser reposta. Vai se colocar os alunos para fazerem trabalhinhos em grupo, né? Vão fazer trabalhinhos de pesquisa, entregar um papel lá mal feito para ganhar uns pontos, ou vão ganhar conceito e vão ser aprovados. Porque não tem como fazer o tempo voltar atrás. Estudar é um processo lento, é um processo difícil, né? E a greve só prejudica ao jovem, porque o professor normalmente nem tem os dias de greve descontados. Né? Então, é uma coisa covarde porque afeta diretamente o futuro e a formação dos jovens. E o que nós vemos hoje dos professores da escola pública que estão mais defendendo ideologia do que ensinando dentro de sala de aula? Mas, na verdade, há uma desculpability enorme, sempre há desculpas, sempre há culpados que nunca são os professores, que, na verdade, pouco trabalham. E a gente lembra o seguinte, os professores das escolas públicas que se sujeitam a todos esses processos de aprovação facilitada, de aprovação automática e que se permitem dar aulas de péssima qualidade, eles têm estabilidade. E a estabilidade do servidor público ela é pensada justamente para que o servidor público não seja pressionado pela perda do emprego. Que ele se sinta à vontade para fazer o que é certo, porque ele sabe que se ele peitar o chefe, peitar seja lá quem for, para defender o que é o ético, o que é o correto, ele tem o emprego dele assegurado. É para não sofrer pressão. Mas é justamente o contrário que está acontecendo. Então, volto a lembrar, nesse pacote de tristezas que a gente vê aqui, praticamente só as escolas militares e as escolas tradicionais, eu suponho, não tenho certeza disso, é que ainda estão mantendo aquele esquema de 1% de inspiração e 99% de transpiração para fazer uma educação melhor. Então, o que nós temos hoje das nossas políticas públicas, todas as reformas de ensino que nós vimos nessas quase 2 décadas, né, entre 1 e 2 décadas de dados aqui, todas foram inúteis, foram populistas, né, e nós vemos uma nova alienação, porque houve muita reclamação, muitas acusações de que houve um tempo que não tinha ciências humanas, que não se discutia história de verdade, que se focava muito em matemática, física, química, para manter as pessoas alienadas das questões sociais e políticas. Hoje nós temos um outro tipo de alienação, em que ciência, matemática e leitura foram jogados lá para baixo. Hoje nós temos uma alienação cognitiva, porque vai-se à escola apenas para ser doutrinado, não para aprender coisa alguma. Né? Então, dentro disso, eu já ouvi diversas críticas ao conteúdo, reclamando que a escola é conteudista demais, ou seja, que a escola não tem que dar conteúdo. Reclamações de que a pessoa tem que ir e sair com pouco ou nenhum conteúdo, porque o conteúdo seria algo ruim. Eu fico imaginando quem é que poderia achar de ir a um médico e se ele souber todo o estado da arte da medicina para tratar dele, isso fosse uma coisa ruim. A gente quer que o médico tenha um elevado conteúdo de conhecimento para nos tratar. Mas eu vejo diversos professores, diretores e políticos de educação reclamando contra o conteúdo, né? E, obviamente, defendendo os sistemas de aprovação automática ou aprovação facilitada.
Então, nós temos mantido, né, essa mediocridade estável, né? É muito importante realmente concluir que hoje a gente tem que botar em grande dúvida a qualidade e a boa ou má intenção do trabalho dos professores, né? Temos que colocar em dúvida a qualidade dos graduados, mestres, doutores, porque o mérito não está sendo levado em conta hoje em dia, né? Nós temos criação de mais vagas, criação de mais cursos e uma queda consistente na qualidade de quase tudo que se faz em educação no Brasil. Cada vez mais as provas descem de nível, a educação desce de nível, quando o aluno é que deveria subir ao nível de formação da prova, né? O professor da escola particular, ele tem que ficar ali defendendo o cliente, porque de última forma, em última análise, de onde vai vir quem vai manter o salário dele. Então acaba facilitando e deixando passar. E na escola pública, qual é o problema? Porque fica muito feio para o governo dizer que tem um monte de gente sendo reprovada. Então a propaganda fica ruim. Daí a escola pública faz o quê? Abaixa a cobrança, faz as cotas, conselhos de classe para aprovação e tudo isso, tanto que a gente vê aqui quanto que a gente vê ali, redunda em quê? Baixa qualidade. Muito pouca gente bem formada, uma quantidade gigante de gente mal formada, como a gente pode ver nesses gráficos. E resultado disso, então como é que a gente vai fazer para esse pessoal entrar na faculdade? Vamos criar cotas. Vamos criar cotas, vamos criar facilidade. Então, aquilo que é tantas vezes apresentado como justiça social, não é. O sistema de cotas para estudantes é um estelionato educacional. Porque o que deveria realmente ser feito era um pesado investimento em todas essas etnias e comunidades, elevar o nível de formação deles para que eles pudessem disputar de igual para igual as vagas com o estudante branco da escola particular, e o aluno deveria subir ao nível da prova. Então, o que se faz? Ou a gente baixa o nível da prova ao nível do aluno, ou cria uma cota. Então, a cota é uma alternativa cala a boca para o povo, sem ter que investir e melhorar a educação. A gente coloca os mal formados, os low performance dentro da universidade, sem ter que elevar a qualidade e o investimento em educação para que eles entrem por mérito. Eles entram por política. E as cotas, que deveriam ser transitórias, não deveria ser uma política permanente, além de ser um estelionato educacional, porque a própria pessoa acha que tem condições de entrar numa faculdade e sair bem, mas ela entra mal formada e provavelmente vai ter algum tipo de sistema para conseguir sair mal formada também, isso é perverso com o futuro do Brasil. Então, precisamos todos nós, professores das escolas particulares, professores das escolas públicas, pais, estudantes, precisamos repensar o que está acontecendo no país. Há uma queda de qualidade generalizada e isso afeta o nosso futuro e a riqueza do país. Ok? Muito obrigado a todos aí.